Muito boa noite, minha gente! Começando a semana com o pezinho direito, porque nós vamos falar com uma autora incrível que já passou aqui pelo Prosa Verso e Vinho e que a gente tem um carinho, uma amizade e uma admiração pela escritora que ela é. Não só como escritora, como pessoa, mas aqui neste momento, por essa escritora fantástica. Eu não tenho, tô pensando em palavras até para trazer aqui, mas que ela trabalha com a educação de um modo diferente. Ela pensa que a educação não é como aquela antiga escola bancária que a gente só depositava conteúdo, mas sim fazer com que o aluno goste daquilo, considerando o que ele traz e de uma forma que ele goste, que ele pense, que ele raciocine, que ele participe ativamente das aulas. Ela que vem falar de gamificação e que vai aqui trazer pra gente informações quentíssimas sobre o lançamento do seu livro. É isso aí. Deixa eu chamando já aqui a Simone na sequência pra chamar a Natasha posteriormente. Eu já vi que ela está aqui. Boa noite, gente! Já mandei o convite, Simone. Opa! Olá, pera aí. Boa noite, Simone! Boa noite, mais Como uma é que vez, você querida. Ótimo. Que bom te ver, mulher, que bom te ver. Estou chamando aqui a Natasha. Cadê Natasha? Mulher do céu, eu ansiava tanto por esse dia, você acredita? Pois é, acredito, eu também. É tanta ansiedade por esse dia. Porque finalmente a gente vai poder agora, com convicção, com toda certeza, alegria e felicidade mesmo, falar sobre o lançamento da Chave do Enigma, mulher. Boa Isso. noite, Natasha. Oi, boa Oi, noite. Eu tô aqui Natasha. tão empolgada. Desculpa, Natasha, que eu nem dei boa noite na hora que você entrou, mas estou aqui me retratando. Muito boa noite, minha parceira de página. Boa noite a todos. Oi. Mulher de Deus, mas é verdade, é verdade. Que felicidade ter você aqui. Eu confesso que eu tô com o coração hoje bem quentinho, porque a gente conversou com uma Simone cheia de receios em um período. Receios, dúvidas, né? Aquela pessoa que, eu tô estudando, eu tô conhecendo, tô vendo qual editora vai se adequar, que forma eu vou apresentar esse livro, né? Como eu vou mostrar ele para o mundo. E de repente você tá aqui agora com o seu, o seu sonho Meu sonho. concretizado. Cadê esse livro? Cadê? Mostrar agora? Já? Tá Dá uma bom. mostradinha assim, rapidinho. Ah! Mulher. E o cheiro? E o cheiro? É maravilhoso. Aqui. Mulher, tá lindo, 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 lindo. Tá Gente, muito. só de pensar que a gente vai poder ver isso ao vivo e a Pois é. cores, Muitas cores. né? Muitas cores. E ele transparece para nós uma energia muito boa, né? O laranja. Olha, eu já falando aqui, me metendo na área da Natasha, que faz as interpretações de cores e capas, né? O laranja e o amarelo remete essa energia, viu? Sim, sim, são Exatamente. cores lindas, exatamente, né? Bem propícias, né, para estimular a criatividade, o intelecto também. Enfim, dá essa energia, né, para quem for folhear esse livro, quem for fazer essas etapas dos jogos aí. Exato. Exatamente. Aqui, ó. Já uma dica dos hieróglifos que a galera vai ter que ralar para conseguir decifrar. Perfeito, perfeito. Nossa, é sério, eu chego a estar emocionada, Simone, porque a gente fica tão feliz quando a gente acompanha todo o processo, que a gente acompanha, né? A gente se conheceu quando tudo era mato, e aí, Era massa. Eu né? ainda estava assim, não sei como é que vai ser, como é que eu vou publicar. Isso!
acompanharam tudo, tudo. Meu Deram a mão assim, mãozinha paz. dada. Diga, Natasha. Você Fala. sabe que faz praticamente um ano da nossa conversa, viu, Simone? É, Foi no dia né? Menina. 22 de setembro do ano passado que a gente conversou com você Só. e que você estava aí começando, né, a se direcionar, já, na verdade, trilhando esse caminho aí para que hoje você pudesse ter ele nas suas mãos, né, e poder agora fazer com que ele chegue a mais pessoas, a mais crianças, a jovens, enfim, porque vai ser um divertimento para a família toda. Exatamente, Com certeza. Natasha. É um pouco mais do que uma gravidez humana, né? Mas você. Mas eu parei mesmo. Na verdade, eu tenho que falar aqui para quem está assistindo a gente que ele não está nascendo depois de um ano, ele está nascendo depois de 23 anos. Menina. É uma realização maravilhosa, gente. Eu falo, vale a pena, dá trabalho? Dá, Caramba! né? Dá muito trabalho, mas olha, a sensação de ter esse trabalho concretizado nas mãos é inexplicável, né? É inexplicável. Mulher de Deus. Mas vamos lá para começar nossa conversa. Vocês estão tomando alguma coisa? Tô assim, como quem não quer nada, um Oh, vinhozinho. oh, gente! Oh, Aqui tá tão calor que eu não peguei vinho. Hoje eu tô de bebida isso também. misteriosa. Bebida Ah, misteriosa. Vocês não ouviram nenhum barulho aí, né, gente? não, Alguém ouviu barulho por aí? não, É, não. Não, mas né? Ninguém ouviu. Beleza, então eu comi a bebida misteriosa. Vamos Gente, brindar por muitos leitores para a nossa querida Simone. Hum, e é isso, e é isso. Mulher de Deus, conta pra gente, só recapitulando, porque talvez alguém que esteja assistindo ou alguém que vai assistir depois hum, pode não conhecer ainda, né? O seu trabalho, conhecer você, quem você é. sim. Então, fala pra gente um pouquinho, explica como é a Simone pessoa e como é a Simone escritora, se isso se junta, se isso são paralelos que, na verdade, são uma coisa só, enfim. Mostra pra gente quem é Simone. Então, gente, eu sou uma pessoa movida a projetos. Eu gosto de ter ideias e pegar aquilo e fazer todo o planejamento e organizar e que a coisa aconteça e venha à vida, né? E eu sou professora aposentada de física e é claro que sempre houve projetos, né, na minha sala de aula, de experiências e tudo, né? E paralelo a isso, eu fazia uma colônia de férias com meu primeiro marido, a Tuverdim. E nós levávamos grupos de crianças de 6 a 15 anos para hotéis fazenda aqui na região serrana do Rio, que por acaso é onde eu moro agora. Por acaso, sabe? Aqueles acasos do universo que vai, né, juntando as pecinhas. E nessas colônias de férias, nas férias de janeiro e de julho, nós criávamos, era uma colônia assim, artística, cultural, fazíamos peça de teatro, shows, show dos quartos, tinha música beça, as crianças levavam muitos violões, flauta, saxofone, era incrível, né? E dentro desse projeto, a gente tinha jogos temáticos interativos. Então tinha um que era tradicionalíssimo, toda a colônia tinha este, chamava A Chave do Enigma. E nada mais era do que a gente criar uma frase enigmática, cortar em partes, cada monitor da colônia ficava com uma parte e se escondia para ninguém achar mesmo, né? Era na parte externa. E depois que os grupos iam achando as crianças iam achando os monitores, eles no final tinham uma série de pedaços, mas tudo fora da ordem. Eles tinham que fazer aquela frase, decifrar a frase para descobrir onde é que estava a chave do enigma. Então esse era tradicional.
de colônia para colônia a frase mudava, claro, né? E tinha um outro jogo que era um jogo temático interativo. E aí é que eu entrava com a minha criatividade, a minha maluquice, e a gente escolhia, a equipe escolhia um tema, e dentro daquele tema eu criava todo um universo para eles vivenciarem na colônia, no jogo, né? Então tinha o que a gamificação tem, né? E eu só fui saber o que era gamificação tempos depois. Eu fazia isso, não sabia que chamava gamification, né? Ou gamificação. E o que era? Era um jogo externo, os monitores tinham papéis, os grupos também às vezes tinham papéis, assim, uns com os outros, eles tinham que desempenhar papéis, e eles tinham que realizar uma série de tarefas, e ao longo do jogo, dentro daquele enredo, eles iam aprendendo sobre o tema do jogo, né? Então, para você ter uma noção, teve um jogo que eu fiz que era sobre o homem vitruviano, entendeu? Demais. Então, o que é homem vitruviano? E o que é isso? E aí o jogo vai levando, dentro daquele contexto, com os elementos, com as pistas, com as tarefas, eles iam aprendendo, não estavam nem se ligando, né, que estavam aprendendo. Mas essa que é a magia da gamificação, né? É você brincar, se divertir e aprender como quem não quer nada, né? E era uma colônia de férias, então eles brincavam pra caramba, aprendiam pra caramba. Nós dizíamos que era o nosso projeto de educação informal. Para a gente isso era muito claro. Era um projeto de educação informal. Então eu criava um jogo interativo, temático, a cada 6 meses, né? Anos passaram-se e, num dado momento, na minha escola, é uma escola internacional no Rio de Janeiro, nós recebemos de treinamento interno uma pessoa que ia nos ensinar sobre gamification, que é a gamificação. Aí eu tô lá, né, assistindo, todos os professores assistindo, aí a pessoa explicando como é que era a gamificação, que tem enredo, que tem dinâmica, que tem mecânica, que tem elementos que você troca, que você usa, e recompensas e desafios. Aí eu virei para minha amiga ao meu lado e falei assim: eu faço isso há muito tempo. Eu não sabia que tinha nome, eu também não tinha me ligado que eu podia usar isso na sala de aula. E aí, né, o que aconteceu? Eu passei isso para dentro da sala de aula, mas para mim, o criar o jogo, o envolver os alunos com o jogo, era uma coisa, tipo, sei lá, muito natural, porque eu já praticava isso, né, muito frequentemente, há 15 anos, né, eu fiz isso 15 anos. E aí o que acontece, gente? Os alunos, eles simplesmente eles não queriam sair da sala de aula. Não tinha aquela coisa de ficar olhando para o relógio, ó, já vai bater o sinal. Olha, tem que terminar porque já vai acabar. Era o contrário. Não, peraí, não pode, peraí. Eu falava, não, vocês têm que ir que vocês vão se atrasar para a próxima aula. Não, mas espera um instante, deixa eu acabar. E aí, no dia seguinte, isso levou alguns dias, né? A preparação do jogo, a elaboração, cada grupo elaborou um tipo de jogo, um tipo de estratégia, um tipo de conjunto de regras. Eles criaram artisticamente os próprios jogos de tabuleiro, os elementos, fizeram as regras, eles tinham em mente que eles tinham que ser claros para que os outros grupos entendessem como é que era o jogo. Sim. E aí eles chegavam correndo, mal batia o sinal, eles chegavam correndo. O normal era assim, bateu o sinal, eles chegarem 4 minutos depois, vinham morcegando. Isso. E foi assim, e é uma forma de você, na gamificação, de você abordar o conteúdo, mas de uma forma você pode dividir em grupos, você pode fazer com que cada grupo domine muito aquele conteúdo que ele tem, crie o jogo dentro daquele conteúdo e os outros grupos fazem o mesmo. Na hora que eles rodam e vão jogando os outros grupos, né, os jogos dos outros grupos, eles vão aprendendo a parte da matéria que eles não estudaram, mas eles caem de cabeça, gente. Eles gostam muito, é muito interessante. E aí, o que acontece? No meio desse período de colônia de férias, a minha filha mais nova teve púrpura e a gente não ia poder fazer a colônia. E aí eu não me
formei de não poder criar um jogo, né? E eu peguei e criei um jogo em cima do tema que é da minha paixão, que é o Egito, né? Só que na minha mente eu estava criando o jogo em forma de livro, né? Eu estava criando um livro para que eles jogassem dentro daquele enredo que eu estava criando, mas na minha cabeça eles iam poder jogar rapidinho. Tipo, eu fiz o livro, eles já iam poder jogar, só que se passaram 23 anos, né, gente? As crianças já têm crianças, né? E aí, agora as crianças das crianças é que vão jogar a chave do enigma. Exato. E os A pais família vão cresceu. estar ali juntinhos, né? Um pouco de nostalgia e ao mesmo tempo, né? Porque assim, eles vão reviver um pouco daquilo e com toda certeza vão ter um imenso prazer de repassar isso, né? Para os seus pequenos, para os seus filhos. Então, Eu já tive. olha que legado, Simone. Mulher. Isso é muito legal. A colônia de férias, esse encantamento assim do lúdico e do interativo, porque a gamificação ela trabalha muito a questão emocional também, sabe, Stephanie e Natasha? E a educação sem dar assim conta dessa questão emocional, a criança não se Sim, envolve, entende? O aluno não se envolve. E você trazer para dentro de um livro uma sensação emocional de que o leitor ele é parte daquele enredo, isso é absurdamente fantástico, né? E isso eu fiz na Chave do Enigma, né? Eles já no primeiro capítulo, eles já entendem que o livro na história que foi encontrado atrás de uns livros na seção Egito Antigo, lá na Biblioteca de Alexandria, que eles estão lendo, aquele livro é o livro que eles têm na mão. Então, eles sim. entendem que eles estão participando da equipe de arqueólogos, entende? Então, isso traz uma questão de pertencimento, de pertencimento, não tem outra palavra mesmo, né? De fazer parte de alguma coisa. E na educação, se você não tem esse olhar para que o aluno esteja em primeiro plano, se você tem que convencê-lo, já não começou bem, no meu entender, Sim, sabe? Você tem que perfeito. convencê-lo, ele já tem que estar dentro e ele tem que saber que ele tem autonomia nesse processo, que ele tem escolhas. Isso é essencial, né? Então, numa aula gamificada, eles têm as escolhas, eles vão criar o jogo do jeito que eles quiserem, eles vão criar as estratégias, as regras, tudo são eles que vão criar nessa minha abordagem, né? Tem a abordagem do professor criar o jogo e apresentar e os alunos jogarem, né? Sim. Mas eu acho muito mais legal quando você ensina todo o processo para os alunos, sabe? Porque aí eles começam desde o início tendo um papel atuante, né? De fato ativos ali naquele processo. E no livro é isso, assim, eu já dou a sensação para eles de que eles são parte da equipe. E se eles não fizerem aquelas tarefas para descobrirem os hieróglifos, para decifrarem as charadas, a equipe não vai avançar, né? Fato. Então, a motivação para a leitura ela está intrínseca ali naquele processo, né? Com certeza. Simone, você aqui falando, nós sabemos que um dos maiores gargalos da educação é conseguir fazer com que os estudantes sintam-se ali participantes, né, desta aprendizagem e não meros depósitos de informações, de, enfim, conteúdos que muitas vezes a gente até percebe que não tem tanta funcionalidade, inclusive, e a gente tenta ali com muito malabarismo, né, dar conta desse recado. Então, assim, Exato. além de dar conta desse recado, tem uma outra situação também, que é a questão da educação comportamental, lidar com o emocional, né? Temos várias questões hoje que dificultam esse processo de ensino e aprendizagem. Então, você traz essa nova perspectiva, essa nova
eu falo nova, né? Mas na verdade é uma perspectiva que deveria estar sendo utilizada há muito tempo por muitos professores, né? E eu não consigo hoje, Simone, sinceramente, pensar na palavra gamificação, por exemplo, sem me lembrar de você. Esses Ah, que dias bom. na aula de redação eu criei ali um jogo de stop dissertativo. Na hora eu falei, gente, olha que loucura, e eu lá montando com os alunos e eles dando as ideias do que eles gostariam de ser desafiados em relação à Aham. dissertação. E aí eu falei, gente, tudo é culpa da Simone. É isso, é isso. E culpa boa essa, hein, Simone? É verdade, é isso mesmo. Os alunos, a partir do momento que eu passei a usar gamificação, é, a coisa fluiu com muito mais facilidade, entende? Aí as pessoas muitas vezes resistem, né? Elas acham que, não, mas isso vai me dar mais trabalho. E eu entendo. Eu, sendo professora, eu entendo, porque a gente é tão massacrada, é um rolo compressor de demandas, né? Então, mas só que eu acho que as pessoas têm que entender que você propor uma gamificação de uma atividade qualquer, não precisa ser só escolar, pode ser numa empresa, pode ser com seu filho que não quer escovar o dente, não quer ir Exato. dormir, não quer fazer qualquer coisa, né? Na hora que você faz uma gamificação disso, você dá uma outra roupagem, já não é uma obrigação, já não é se você não fizer vai ter consequência, você envolve numa brincadeira, né? Então isso é muito legal. E assim, eu até vi aqui que tem uma ex-aluna minha, Natália, beijo, Natália querida. Na época dela eu não fazia gamificação, tadinha, né? Mas, mas faz muita diferença. Eu vi isso em sala de aula, isso é muito legal. E eu fico assim um pouco chateada das pessoas resistirem, acharem que isso vai dar mais trabalho do que ser beneficiante, mais benéfico, ou então que não vai ter efetividade, né? E eu vou te falar, tem efetividade. E Sim. pode ser qualquer coisa, qualquer atividade, no âmbito educacional, qualquer matéria. Eu fiz um jogo de caça à crase para uma amiga minha, Ai, professora de demais. português. Legal, tem inclusive um depoimento dela no perfil, no Instagram, ela contando, né? Muito legal. Eu já fiz outras postagens também mostrando exemplos banais de como é que você pode fazer uma atividade gamificada de biologia, de sistemas do corpo humano ou de matemática. O que você imaginar é possível ser gamificado, inclusive a literatura. Sem dúvida, sem dúvida. Caso que é história, né? O tema é história, né? É a história, é o Egito, né? Mas tem toda a parte de português, de literatura mesmo. Sim. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que foi uma sacada do pessoal que fez a produção, a preparação editorial, que é isso aqui, ó. Quando tem alguma palavra que a criança pode não entender, tem ali mesmo o significado, tá vendo? Entendi. Perfeito, perfeito. E também, ó, Aí eu olha. bato tanto nessa tecla com os meus alunos, Simone, porque eu falo, seus safados sem vergonhas. Vocês leem e ficam tentando adivinhar, né, pelo contexto, e na verdade nem sempre é aquilo que a gente imagina que seja dentro do contexto. Aí, na hora de interpretar um texto, o que acontece? Dificuldade absurda, por quê? Porque não correu. Hoje em dia tá tão fácil, antigamente a gente tinha que ficar lá procurando no dicionário papel, né? Hoje em dia é só É, digitar no Google e a gente já tem aquela definição, aquele significado. Mas eu percebo comodismo tanto dos alunos, muitas vezes, né? Que a gente precisa desse start para eles, né? Enfim, acordarem. E também da parte de muitos educadores. Tem vários educadores que têm metodologias incríveis, mas também temos aqueles que se acomodam com o tempo, né? Que, ai, sim.
eu tô dando o meu conteúdo, é aquilo que, né, tá dentro do conteúdo, tô ganhando meu salário e é isso. E não se importam com o outro lado, e não se É, importam com as marcas que ficam nessa aprendizagem, porque ficam muitas marcas, sim. né? E essa questão do vocabulário, quando eu estava escrevendo a história, eu gosto muito de vocábulos diferentes, né? Eu, desde criança, coisa de maluco, gente, minha mãe assinava aquelas seleções, revistinhas, seleções, e eu ficava fazendo aquela sessão Enriqueça Seu Vocabulário. E eu queria tirar, assim, 100%. Se eu errasse alguma coisa, eu prestava maior atenção para ver qual era o significado. Eu fazia palavra cruzada que nem doida. Eu gosto muito de português. Sempre gostei, sempre li que nem uma louca. Né? Coleções inteiras. Eu, criança, assim, li aquelas coleções de A Turma do Posto 4, que era tudo de mistério, né? Aventura. Muita Agatha Christie, A Ilha nossa. Então, Perdida. a Ilha Perdida, nossa, eu tô com a capa assim na minha mente. Então, isso tudo alimentava assim a minha fantasia, né? E eu gostava de aprender as palavras novas. Então, quando eu fui escrever o livro, eu falei, bom, mas aí eu tenho que fazer uma escolha, né? Eu vou escolher palavras que as crianças já saibam, ou eu vou aproveitar e vamos ensinar uma palavra ou outra, um vocábulo ou outro. Mas aí eu pensei assim, pô, mas eu quero que tenha um glossário no final. Quando eu falei para Ju Cury, da Algo Novo, que é quem fez a preparação editorial do livro, ela veio com essa ideia de botar assim, puxar ali mesmo, né? Que fica mais interessante, porque até essa dificuldade, não, tem que ir lá no fundo para procurar o significado, às vezes a criança não quer ir, porque ela quer só É, no é rapidinho, é verdade. Ó, o instantâneo. pessoal Se aqui tiver... falando, coleção Vagalume. Ricardo Isso, Furlan, isso. desvendando epilepsia, tá aqui falando para nós. Eu aprendi justamente isso na faculdade de Direito. Um juiz era nosso professor. Afirmou: um bom advogado tem que se renovar a cada dia. Perfeito, é isso aí. Exatamente. Aí eu pensei, não, eu quero que eles também aprendam, além de se divertirem, além de aprenderem sobre o Egito, além de ter uma boa literatura, que eles aprendam outras palavras. Está ali. Não, não vai dar Sim. trabalho, gente. Está ali. E de uma forma lúdica também, puxa assim uma setinha, aquela coisa que criança quando anota no caderno, né? Puxa assim uma setinha para fazer uma anotação. Isso. Achei muito legal. Aí, assim, eu Bem pensei nessas didático. questões. É. Eles não vão ter que buscar no final, não vão ter que ler lá no rodapé em letras miúdas, né? Não, tá ali. Puxou a Tá ali. seta, já tá ali. Aham. Perfeita Até estratégia. para criança que não que tem dificuldade de sair do texto, olhar em outro lugar e depois voltar e se perder. Às vezes uma pessoa disléxica tem Uhum. dificuldade de seguir na mesma linha. Então tá bem ali do ladinho, é mais fácil, né? De alguma forma é mais fácil, né? Com certeza. Deixa eu passar para Natasha, que eu sei que a Natasha está se coçando para falar. Bora, Natasha! Na verdade, eu peguei aqui atrás que esse final de semana eu Eu estava vi você arrumando catando alguma coisa ali é, a atrás. minha humilde residência, estava aqui, né, me organizando, e daí eu separei aqui, ó, a nossa Cleópatra. Que demais! Com uma taça de vinho, Uma Natasha. tacinha de vinho. Essa é da nossa. Mas, Essa pera, parece é das Lego. É nossas. Lego? É Playmobil, amiga. Ah, Tem, Gente, olha isso. tem o faraó também. gente, que Ê, demais! Natasha, olha, que Mas, relíquias! bom, enfim, Simone, a gente fica encantada aqui te ouvindo, né? Porque você é mais do que apaixonada pelo tema, né? Você respira o tema. E a minha pergunta, você foi respondendo sobre essa dinâmica de você já colocar o seu leitor, né? Como protagonista aí dessa caminhada. Mas o que eu queria perguntar para você é assim, a gente sabe que quando a gente faz um enredo, a gente faz muitas escolhas, né? E eu pensei aqui, enquanto você falava, que trazer um jogo para um livro também fez com que você fizesse algumas escolhas.
Foi muito difícil essa dinâmica de trazer para o livro, porque uma coisa é você trabalhar ela, onde você explica e eles estão, né, ali sobre seu domínio. Outra coisa é eles só terem aquela informação, né, o que você está dando. Então, qual foi esse grande desafio para você? Olha, especialmente, Natasha, na questão de que quando eu pensei nesse livro dessa forma, interativo, assim, um livro-jogo, eu queria que tivesse a cara da minha colônia de férias, da Tu Verdim, né? Só que na Tu Verdim, nós tínhamos pessoas na equipe que desempenhavam papéis. Então, você tinha que se reportar a esta pessoa primeiro, se fosse fora da ordem, você recebia uma pista falsa, ia para outro canto, tinha que fazer uma tarefa, se fizesse direito, recebia não sei o que, se fizesse errado, não sei o que lá. Então, uma série de bifurcações, mas sempre tinha elementos, né, que interagiam com as crianças que estavam brincando. No livro, o desafio foi simplesmente todo, porque não tem ninguém, é só o leitor, né? Aí eu falei, gente, como é que eu vou criar um livro-jogo em que eles tenham essa interação, mas é uma interação com o livro, somente com o livro. Não vai ter uma pessoa que vai interagir com ele. Então, o que eu fiz? Basicamente, a história é a seguinte: o livro, são 13 capítulos, né? Cada capítulo tem uma tarefa a ser cumprida pela equipe arqueológica. No caso, o leitor faz parte dessa equipe, né? Ele cumpre essa tarefa no livro, ali naquela atividade, naquela tarefa ali. Isso leva ele a um hieróglifo. Esse hieróglifo, quer ver? Eu vou mostrar para vocês porque falando é mais complicado. Quer ver? Por exemplo. Eba, que eu tô ansiosa, eu quero ver mesmo. São sempre páginas duplas, tá? Então aqui. Tá a Nossa, ficou lindo, esfinge. hein? Uhum. Simone. Tá vendo aqui que tem vários túneis ali, ó, de formas diferentes. A Aham. entrada do túnel que se liga com o capítulo anterior. E aqui, dependendo da forma do livro, eles têm que percorrer o túnel, é o túnel dos mistérios. Percorrendo o túnel correto, naquela rodada, eles chegam, ó. Que Tá vendo que tem uns demais. hieróglifos? Aham. Tem hieróglifo, um caderninho e um número, uma página. Então, vou pegar um aqui, por exemplo. Vou pegar esse aqui da página 5. Lá no final do livro tem um apêndice, né? Quando eu fizer uma edição de luxo, esse apêndice vai estar num bolsinho aqui na capa por dentro, tá? Por hora, esse apêndice ele é todo recortável, ó. Tá vendo? Uhum. Nossa. Esse aqui é o caderninho onde estão as charadas. Então eu peguei aqui um certo hieróglifo. Ah, e outra coisa, no caderninho a numeração é egípcia. Nossa. Então, por exemplo, o 10, olha o símbolo que é o número 10. Gente, demais, Simone. É a numeração Simone, egípcia mesmo. eu tô te imaginando você passando nas escolas, os alunos assim com os olhos brilhando assim, tudo querendo seu livro. Mulher, você já Por vai ter que exemplo, eu vou fazer esse pegar. projeto, você sabe, né? Eu sei, eu já estou correndo É, atrás. Olha aqui, ó, por exemplo, aqui tem alguns. Eu vou pegar um aqui, tá? certo. Vamos ver se vocês estão afiadas. Um Eita, desafio Lê. imediato. Bom, olha só. Quando você decifra a charada respectiva ao hieróglifo que você pegou lá no capítulo, na hora de decifrar, você vai ter ou uma letra ou uma sílaba, tá? Isso é explicado lá nas instruções. Então, essa charada é a seguinte: é a primeira do último. É uma letra. É a primeira do último. Ok, é para anotar ou para falar? Olha lá! Se Não você. é a? Não, Aliás, é a me primeira do deram. último? Não. A primeira do Primeiro último é aquela que antecede o final do alfabeto. é o. U, A primeira do último. O. U, 1 a 0 Sim, a que Muito bem! antecede a última do alfabeto.
A primeira do último, né? Então, cada vez que eles... Tem milhares de charadas aqui, mas eles só acessam a charada depois que eles fazem as tarefas da rodada, né? No final, eles têm uma série de pistas, né? Como na chave do enigma da colônia. E eu coloquei aqui um lugar para eles irem anotando, ó. Então tem a rodada, são 6 rodadas, cada uma tem uma cor. Aí a Kátia Pino falando e a Beth também. Letra U, letra U. Gente. Aqui das rodadas, os números do capítulo, rodada. Aí vai anotando. No final, eles vão ter uma série de letras e sílabas e eles têm que botar em ordem para ter uma frase, né? Aí, como é difícil, o pessoal não é afiado assim como os meus tuverdinhos e tuverdinhas naquela época. Aí eu fiz outra coisa, eu botei uma página de vasos canopos. Aí eu explico no livro o que são os vasos canopos, para que serviam, né, na cultura egípcia. Então, por exemplo, aqui na rodada azul, tem vasos canopos que estão agrupados em 2, em 3. São 2 palavras aqui, tá vendo? Essa e essa. Então você vê, eu tenho uma pista que tem 3 sílabas, então só pode entrar aqui. Você vai encaixando. Formou o parágrafo, aquela frase enigmática, lindo. Vai vir aqui e vai escrever na sua linha colorida respectiva. Só que você tá vendo, são 6 rodadas. Então, o leitor não brinca, não se diverte, não aprende, não lê somente uma vez. Ele lê 6 vezes e cada vez é um enigma diferente, são hieróglifos diferentes, charadas diferentes. Então é uma coisa altamente interativa, entendeu? Ó, tá rolando E aí no Simone fim, Jones aqui, viu? Simone Jones. Indiana. Para Kátia, eu sou apaixonada por Indiana Jones. Apaixonada. Qualquer dia eu vou fazer uma vaquinha virtual. Leve a Simone ao Egito. Que eu não fui ainda. Eu acho que eu vou pirar. Boa! Excelente É. campanha. Mas aí o que acontece? Coisas que tem aqui, né? É um livro-jogo. Aí você pode imaginar. Bom, aí fez as 6 frases enigmáticas, colocou no parágrafo, aquele parágrafo faz sentido, e aí? Aí vem o desafio de matar. Que aí esse desafio é: aquele parágrafo está escrito de forma enigmática. Então eles vão ter que voltar nos capítulos, naquelas páginas onde eles viram coisas que chamou a atenção, mas que eles não utilizaram e eu não falei para que servia. Mas isso vai servir, isso é uma coisa que eu falo no começo. Sim. Preste muita atenção, porque nada é gratuito, tudo vai ser utilizado, né? E então o livro, além dele divertir, ensinar sobre a cultura egípcia, além de ser uma boa leitura, né, em termos literários, ele trabalha atividades cognitivas, conativas, executivas, raciocínio lógico, atenção, concentração. Então, é tipo assim, um combo, entendeu? E super divertido, entendeu? Fantástico, Simone. Eu tô aqui babando e já tô imaginando mais 1 milhão de coisas. Já tô imaginando você, por exemplo, fornecendo cursos para pessoas, professores, ou até mesmo, eu nem falo só na área diretamente educacional. Olha a Natasha lá com o chapéu do Indiana. Natasha Jones! Eu nem falo só na área educacional, diretamente educacional, mas em reuniões, formações de empresas, enfim. Gente, é fantástico. E a gente consegue fazer com que as pessoas sintam-se, vão se sentir agentes, né, nisso tudo, vão estar pensando todos juntos, é maravilhoso. E eu já pensei isso até para idosos, viu, Simone? Sim, sim. Para trabalhar esse cognitivo. Olha, você falando nisso, sabe quando... Eu sou avó agora, né, gente? Eu tenho um netinho de 1 ano. Oh, que delícia, avó fresca!
Ai, gente, uma paixão. E aí, você pensa assim: todo mundo que tem uma criança na família, seja filho, neto, sobrinho, primo, afilhado, né, filho da amiga, tem um momento, espero eu, né, porque eu fiz muito isso com as minhas filhas e outras crianças, de você sentar com a criança e ler, né? E o que é mais legal do que você ler e brincar ao mesmo tempo? Porque normalmente é assim, ou você lê ou você brinca com a criança, né? Não, você vai ler brincando, vai brincar lendo. Então você passa essa coisa para a criança de que ler é legal, Sim. sabe? Ler é maneiro. E da mesma forma, quando você usa isso numa sala de aula, você resgata a curiosidade, Natasha e Stephanie. Eu lembro as minhas filhas pequenas, elas amavam ir para a escola, porque tudo era novidade, tudo era exploração, tudo era divertido. E elas eram agentes dos processos delas, de exploração, elas exploravam o mundo dentro de sala de aula. Conforme a coisa vai avançando, o que acontece é que você formata tanto e fica uma coisa tão séria que você vai deixando para trás e a criança não quer, o aluno não quer mais, ele não tem mais curiosidade, ele está indo porque ele é obrigado, Uhum. entendeu? Então eu acho isso muito chato, sabe? Muito chato mesmo. Eu acho que a gente tem que resgatar que aprender é maneiro, que aprender é legal pra caramba e que desafio é o que nos move. Porque você vê uma criança brincando, pega um videogame, né? Que é o que tá mais em moda aí. Pega um videogame. A criança sabe que ela vai ter que passar de níveis. Enquanto ela não passa daquele nível, poxa, tá difícil, ela não desiste. Ela não larga, não consigo, não sai frustrada porque não consegue. E insiste Sim. porque é uma coisa lúdica. Então, se você transforma a educação com uma estratégia lúdica, você passa isso de que você não conseguiu ainda, mas vamos lá, tem pistas, tem jeitos, e vamos vencer esse nível. Isso não determina que você é burro, que você não consegue. Não, é só um nível. Você vai passar desse nível e vai ter outros, e esse é que é o barato, entendeu? Lúdica e compensatória, porque a cada desafio vencido, eles vão se sentindo compensados de terem, né, se disposto a serem, né, enfim, Exatamente. A desafiados. recompensa é imediata, é um feedback imediato. Ele sabe se conseguiu ou se não conseguiu. E se não conseguiu, no âmbito da brincadeira do lúdico, ele não desiste. Ele vai insistir, porque ele quer passar desse nível para ver qual é o próximo. Sim. Ele quer o desafio. Isso é que é muito legal, sabe? E aí eu trouxe isso para dentro do livro. Então, são vários desafios, né? Trazendo para perspectiva gamer, né? Vencer o chefão, sabe? Aquela ideia de que você vai passando de uma fase para outra para vencer o chefão. É Aham. basicamente isso. O pessoal está se esquecendo daquilo que talvez sempre funcionou, mas a gente não parou para pensar, né? Como muita gente ainda afirma, jogos fazem mal, né? Tinha sempre aquela avó que falava, o game vai estragar a televisão e essas coisas Aham, todas. aham. Mas quem teve acesso a jogos na infância geralmente são pessoas que adquiriram um senso criativo muito grande, E né? Que tem essa resiliência, né? percepção. E Isso resiliência. mesmo. Existe, você Exato. quer passar, você quer vencer. Sim. Então, você trazer isso para dentro da educação, transformar a educação num desafio possível, gostoso, lúdico, que tem recompensa imediata, isso é muito interessante, gente. E um livro estruturado assim, nem se fala, né? Com Com certeza. certeza. É tão gostoso ver você falar, Simone. A gente fica encantada, a gente fica encantada aqui. É tão Bom, bom quando as pessoas falam sobre aquilo que amam, né? Estou muito apaixonada por Fantástico. educação, por leitura, é tudo. É interessante isso, porque eu, desde criança, eu gostava de quebra-cabeças, eu gostava de desafios. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu não só me alimentava disso, como eu buscava isso nas minhas escolhas, né?
profissionais, né? E de criar, sabe? É uma coisa assim que é muito gostoso criar, muito gostoso. Criar de qualquer forma, né? Então foi tudo se encaixando, né? Todas as pecinhas. Sem dúvida. Fala, Natasha. Bom, tivemos pergunta que passou ali referente Vontade. à forma de adquirir o seu livro, né? A gente tem Ela. acompanhado que você colocou ele para pré-venda no final da semana passada, né? Divulgando que ele já Isso. estava. Como que está a sua programação? E aí, como que está a ideia dessa distribuição também? Onde a gente encontra? Pergunta veio do Marcos, do Toca do Aventureiro. Então, olha só, dentro desse escopo de desafios, eu sou uma autora independente, eu não tenho editora por trás. Então, eu não tenho esquema de distribuição, não tenho assessoria de imprensa, não tenho uma assessoria de comunicação. Então, tudo sou eu que faço. O que se encaixa naquilo que eu falei para vocês, que eu sou movida a desafios. Então, eu queria ter um site. Eu fiz o meu site. Fui lá, bati a cabeça, aprendi como é que faz, fiz o site. Então, essa é uma das formas de adquirir o livro. É entrar no www, claro, simonemmmlopes.com, e aí lá tem tudo. Tem como comprar, você clica lá, já cai dentro da Amazon, já pode comprar. A gente encontra esse link na sua bio. O link também está na minha bio, então na minha bio tem o meu site, né, o endereço do meu site, tem o endereço da Amazon direto, mas às vezes as pessoas querem saber mais, tipo, a gente está falando aqui, depois a pessoa, pô, mas o que foi que ela falou, da onde que veio, quem ela é? Então lá no site tem quem eu sou, tem comentários, né, sobre o livro, tem a sinopse do livro e tem como comprar também. Tem o lançamento, o evento de lançamento vai ser em outubro, no Rio de Janeiro, né? Eu não estou na cidade do Rio, eu sou da cidade do Rio, mas moro em São Pedro da Serra, na região serrana, né? É distrito de, Nova É. Friburgo. Mas o lançamento vai ser no Rio porque a minha vida toda foi no Rio, né? Então, o primeiro lançamento é no Por Rio. Também favor, vai ter um lançamento. faça uma transmissão ao vivo, Simone. A gente Ah, quer sim, participar. boa ideia. Além do lançamento no Rio, vai ter um lançamento em Friburgo também, que ainda não está com a data fechada. Vai ter um aqui em São Pedro da Serra. Mas também já estão acontecendo outras coisas, tipo, eu vou participar de um podcast super legal, fechamos hoje, chamado Criadores de Casos, no dia 30 de Demais. setembro. Vai ser muito legal. Repete Depois a fica data, no por favor. 30 de setembro. Vai ser no YouTube. Isso, vai ser Perfeito. no YouTube. E depois fica gravado lá no YouTube mesmo. Vai ter chamada no Instagram também. Eu devo fazer uma palestra na escola onde eu dei aula, que está sendo organizada. Devo fazer uma palestra em Miguel Pereira também, num centro cultural. Então as coisas estão começando a acontecer, né? E quanto mais melhor, porque eu quero mais é desafio, né? Eu quero é balançar. Tem até uma música dessa última novela que acabou que, assim, eu me identifiquei muito. Eu até botei num post meu, que é assim: eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Então eu tô assim, gente, Você eu tô tinha que balançando. ter compartilhado isso comigo, mulher, que eu já ia colocar para abrir a live. Ai, ai, ai. Oxe, é que é tanta coisa, tanto Ia ser tempo assim. perfeito. Eu tô aqui anotando que eu vou atrás dessa música, você não acha? Chama Balanceiro. É muito legal. Balanceiro. Balanceiro. É a Perfeito. minha cara essa música. Eu Olha, tô balançando que nem doida. eu queria explorar mais uma questão sua. Ah, Simone, você foi atrás, né, de estratégias de marketing para se colocar no mercado. Né? sim. Você foi atrás, passou por uma formação para ir atrás. E melhor do que só ter passado por uma formação, porque tem muita gente que passa, né? Que passa e não fica, né? Mais do Aham. que isso, é que você utilizou esses
esses conhecimentos, não só dessa formação, mas eu creio que de tudo, porque você está se inserindo em tudo nesse momento. E você está baseando a sua página do Instagram, e claro, depois o seu site, com essa questão de não só. Eu quero que você fale também um pouco sobre por quê. Muitos dos autores, a gente sabe, a nossa vontade era que o Prosa Verso Vinho tivesse aqui inúmeros leitores, né? Inúmeros leitores. Aí foi cair a ficha, Simone, que na verdade quem lê é quem escreve. A maioria das pessoas que prestigiam a literatura brasileira são pessoas que escrevem, né? São colegas que vão se prestigiando e vão conhecendo e fomentando essa literatura que nós conhecemos. Então, como temos muitos autores por aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões estratégicas, porque eu percebo que você não só se ocupa em divulgar o seu livro de um modo específico. Não. Você se preocupa em divulgar tudo aquilo, aquele leque que envolve a estratégia do seu livro. E isso chama a atenção de muitas pessoas e ensina muitas pessoas. E claro que, consequentemente, mais leitores para o seu livro. Fala um pouquinho sobre isso, essa experiência para a gente. Então, quando eu transformei o meu perfil, que era pessoal, em perfil de escritora, né? E aí eu pensei, mas por que as pessoas vão querer saber sobre o que eu tenho a dizer se eu ainda não tenho nem o livro? Isso foi ano passado, né? A gente começou a primeira live, foi ano passado. Aí eu fui correr atrás, como você falou, de uma formação. Então eu fui fazer um curso, ainda estou fazendo, né? De marketing editorial. Dentro desse curso, o que é dito você tem que ter linhas editoriais, linhas que conversem com o seu livro, né? E aí, basicamente, o que conversa com o meu livro? A gamificação. Então, a minha linha principal, ela é, assim, claro, a primeira é o livro, mas em torno tem tudo relacionado à gamificação, né? E eu falo muito disso, né? Porque na minha cabeça, eu não estou interessada, assim, de verdade, gente, eu não estou interessada em somente vender o livro. Claro, eu quero vender o livro porque eu quero que os alunos, que os leitores, as crianças, de um modo geral, que elas tenham uma boa experiência literária, né? E essa estratégia é muito boa, mas eu quero veicular isso, de que a gamificação, que foi o que eu coloquei em prática dentro do livro, isso é uma estratégia preciosa, isso precisa ser conhecido, sabe? E eu falo isso com muita verdade porque é real, eu fiz isso na minha colônia de férias, que era um projeto de educação informal, e as crianças ficavam loucas. Aí eu passei isso para dentro de sala de aula, depois que eu fui aprender que isso tinha um nome, o que eu fazia intuitivamente tinha esse nome, podia ser usado na educação, eu passei a fazer isso, e as crianças ficavam loucas. Então, por que não? Então, eu tô com um livro? Tô. Vai ter outros livros, né? Livros-jogos? Vai ter. Mas paralelo a isso tem a questão da gamificação, que é assim precioso, porque eu sou uma educadora. Então, eu sou uma educadora e escritora, né? O meu cerne é a educação, Você está né? escritora, mas você é educadora. Sou educadora no cerne e tudo que eu faço na minha vida tem essa linha mestra da educação. Então eu escrevo para criança, eu estou pensando nisso, eu estou pensando em aumentar o vocabulário, que a criança goste de ler, que ela tenha estímulo para ler outras coisas, que ela use habilidades, desenvolva habilidades, que era o que eu queria na minha aula, que ela tenha confiança, que ela possa se arriscar, né? Errar, não conseguir de forma segura para trabalhar o emocional e a frustração. Tudo isso está na educação. É o que me move. Eu não escrevi só este, por sinal. Este é o primeiro que vem, né? E que foi escrito há 23 anos atrás, né, gente? Mas no meio desse processo todo, gente,
E explodiu na minha cabeça um romance histórico, que nada tem a ver com o público infanto-juvenil. É um romance bem soco no baço, Conte-nos sabe? mais Bem forte. sobre isso. Adoro provocações literárias. Pois vou contar como é que foi. Eu estava lendo Torturado, né? Eu fiquei apaixonada por Torturado, né? E aqui, essa história mexeu muito comigo, né? Essa questão de acabou a escravidão, só que não, né? Acabou a escravidão, mas o que persistiu foi abafado, invisibilizado, né? Finge que está tudo bem. Acabei de ler, apaguei a luz para dormir, botei o livro assim na cabeceira. Só que a minha cabeça, assim, eu tenho que confessar, ela não me pertence. Ela é um ser independente. Eu não mando na minha cabeça. A cabeça não parava, não parava, não parava. Enfim, meu Deus, eu tenho que dormir. E aí veio uma coisa que já estava assim, boiando na minha cabeça há muito tempo, que é uma questão de por assim dizer, que eu não quero dar muito spoiler, mas questões não muito esclarecidas sobre uma pessoa da minha família que tem múltiplas certidões de nascimento, que tinha uma conexão que ninguém sabia exatamente de onde vinha com uma Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que é russa, né? O meu pai, em dado momento da vida dele, ele resolveu aprender russo, né? Assim, do nada, caiu assim, eu quero aprender russo. Ele sempre quis ir à Rússia. Então, um monte de coisas que sempre ficaram assim, pontos de interrogação estranhos, mas ninguém sabia. Meu pai já é falecido, as minhas tias também, ninguém sabe. Então, eu tinha essas pontas soltas, né? E aí, aquela vontade de saber, mas da onde vem isso? Por quê? Qual é a ligação? E aí me veio, depois que eu acabei de ler Torturado, me veio essa ideia. Pá! E se eu falar, conectar ficticiamente essa pessoa da minha família com uma série de coisas que a gente não sabe do passado dela, com o tráfico de escravas brancas do final do século XIX, início do século XX, que foi invisibilizado, que é abafado até hoje, que Sim. é, assim, tipo, silenciado. Aí eu falei, caramba, essa ideia é ótima. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma ficção baseada em fatos reais, em duas coisas, né? Os fatos reais referentes à minha família, coisas ali, a parte, vamos dizer, do presente, são todas coisas que aconteceram e foram reais, né? E aí eu ficcionalizei essa ligação com o tráfico de escravas brancas para poder trazer à luz estes fatos, né? Que já foram até, inclusive, já viraram filmes, documentários. Moacir Scliar escreveu um livro sobre isso, chamado O Ciclo das Águas. Eu assisti Eu uma tô série adorando. de. Nota aí. Eu assisti uma série de filmes que falam sobre isso, mas eles não falam sobre isso. Eles falam assim, uma vez que elas chegaram traficadas, como era a vida delas aqui. E a minha intenção não é essa. A minha intenção é tirar a tampa desse potinho e falar, mas como é que elas vieram parar aqui? Quais foram os ardis? Qual era a máfia que estava envolvida? De que forma elas eram enganadas? Tudo, 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 tudo. Entendeu? Então, a parte do passado, ela é toda real, completamente real, baseada em depoimentos feitos à polícia na época. Mulher. Então, é assim, é uma realidade, eu ficcionalizei os nomes, uma realidade ali, e eu fiz uma ponte fictícia com a realidade que foi uma série de fatos da minha família interessantíssimos, inclusive a ligação que o meu avô paterno tinha com Lima Barreto. Ô, louco, Simone! Fala sério. Meu avô tinha uma prensa pesadíssima, que ele Mulher. ajudava a imprimir os panfletos de Lima Barreto. Ou seja, tem assim, fatos reais aqui, fatos reais ali, e eu simplesmente ficcionalizei essa ligação, entendeu?
Tá pronto, eu já mandei. Eu anotei no celular, digitei ali para eu poder dormir a ideia. Falei, agora eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que acordar bem cedo para cair dentro. E aí foi o que eu fiz. Porque eu sou muito intensa, não sei se vocês percebem, Ah, gente. não, Mas assim, não, que isso? além. Eu sou assim. Então, além de eu ser movida a desafios e a projetos, eu sou muito intensa. Então, na hora, eu estava no meio da preparação da Chave do Enigma, né, da preparação editorial, eu tive que parar. Eu mergulhei nesse universo desse evento, Tráfico de Escravas Brancas, e escrevi o livro assim, boom, né? Ele nasceu. Eu pari o livro assim, a ideia do livro em 3 meses, né? E não fazia mais nada. Eu acordava cedinho, eu ia dormir tardíssimo, só pesquisando, pesquisando. Entrei em site russo. Nossa, para ser bem verossímil mesmo, sabe? O que eu criava dentro da história, o que se passa no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontecia de fato? Os transportes, como é que a pessoa veio da Rússia para cá? Não, eu encontrei o registro histórico, tenho ele salvo, de um navio que aportou no Rio de Janeiro com o nomezinho das pessoas. Então, assim, é factível mesmo. Isso acontecia, né? Enfim, já mandei para leitura crítica, já voltou, mas aí eu tive que parar, né? Eu falei, peraí, se eu me debruçar sobre a leitura crítica disso, eu não vou publicar o Chave do Enigma. Então ele está Sim. pronto, só esperando uma brecha. Só que aí, gente, como eu falei, a minha cabeça, ela não é minha, ela é um ente, tem vida própria. No meio disso, eu escrevi um livro infantil, plenamente infantil, escrevi contos, escrevi poesias, eu escrevo para a revista literária, a Daiane está até aqui na live, a Literato Dente de Leão. Inclusive, gente, o último número é sobre histórias extraordinárias e o meu texto, o meu artigo é sobre bruxas. Uou! Sim, tem Amanhã, toda uma dedinho de prosa, pesquisa. né, Stephanie? É, Amanhã, dedinho de dedinho de prosa. prosa, vamos ver esse artigo da dona Simone. Sabe que Então, eu tava aqui matutando o que eu trago pro dedinho amanhã, Natasha? Olha, Simone já trouxe a luz para nós. olha só. Simone, E aí eu até dei assim, tá, dentro do artigo umas fotos de uma exposição que eu fui em Toledo. Ano passado, quando eu fui para o nascimento do meu neto, eu aproveitei e passei lá pela Espanha. E aí eu fui numa exposição muito maneira sobre bruxas, sobre bruxarias. Então eu tirei umas fotos muito legais, estão no artigo também. Essa revista é muito legal, gente, vale super a pena. Literato Dente de Leão. Procura é o isso aí, perfil. gente. Só gente boa escreve nessa revista. Não é não, Stephanie? Mentira, Esse já é o ó. segundo artigo que eu escrevo para ela. É demais, gente. Escuta, Simone, Mandem. vamos ir. Peraí, Natasha, dá Ah, só um parênteses. Quem tiver interesse em escrever, né, na Literato Dente de Leão, entre em contato. Escreve aí, Literato Dente de Leão pelo Instagram. Entre em contato com eles, né, pelo privado. E se coloca à disposição, de repente, algo que você até já tem escrito tem relação com alguma temática que eles ainda não trabalharam. Então é bem interessante, tá? Agora sim, Natasha, diga. vamos se direcionar para o fim, mas falando de Bienal que já está com os ingressos de sábado, né? Esgotado, pelo que está o comentário. Mas enfim, sua mala já está pronta? Quando você chega lá? Não estava pensando nisso hoje. Eu tenho que preparar essa mala ou amanhã ou quarta, porque eu chego em São Paulo na quinta. Eu vou estar na Bienal de sexta a domingo. Eu não estou em stand, porque eu não tenho editor. E aí, quando eu Fica fui tranquila. saber, quando eu fui saber que tinha stand de autores independentes, eu ainda não tinha certeza se os meus exemplares iam chegar. E, de fato, eles só chegam no dia que eu saio para viajar. Mas eu já combinei com o pessoal de entregar para mim, aonde eu vou ficar em São Paulo, 20 exemplares. Perfeito. Então, eu vou ter alguns Um é comigo, né? meu. Ai, ai, ai. Um é Eu meu. tenho, assim, uns Compra lá no 6 ou mercado. 7 que já estão no canto. Você não vai ter trabalho, você vai vender tudo.
Só digo isso, tá? Sei, Um é vamos ver. meu, já põe meu nome lá que eu vou comprar teu livro. Um é meu. Ponto. Sim, Falei. sim. Mas eu Pronto, te falei. falar que uma estratégia, né? Se você não fosse ficar em stand, que a dona Natasha tá fazendo uma estratégia na moita, gente, vou contar para vocês. A Conta. Natasha mandou fazer uma arte, né? Do livro, e ela vai ficar andando com uma malinha de rodinha e ela vai colar essa arte na capa da malinha. Então, assim, eu não tô vendendo, tô conversando com um, conversando com o outro, vai que? Não é isso? Vai. Afinal, a gente tem que fazer o nosso network, não é É. isso? Eu só vou estar com 13 exemplares, porque, como Puxa eu falei, vida. 7 já estão no cantinho para Então eu. são 8 que já estão no cantinho. Só que o meu eu quero Mas lá, o seu já faz parte assinado por dos você. 7. O seu e o da Natasha já fazem parte dos Faz 7. parte do set, Querida. perfeito, perfeito. E aí eu quero comprar lá, assinadinho, bonitinho, tá? Quero vídeo, foto de você. Ó, minha filha, você não tem noção. Eu comprei lapela, eu comprei luz, eu comprei tripé, eu comprei um monte de coisa, gente, que eu tô me sentindo a jornalista. Eu e Natasha vamos botar pra quebrar nesse lugar, você não tem ideia. E ainda tem outra, né? Tem um outro projeto que eu tô também, que talvez a gente consiga lançar na Bienal, que Opa! é uma antologia do Wagner Marcílio, chamada Uma Carta para Alguém, Não Importa Quem. Verdade, verdade. Que a Ele gente falou vai que tentar infelizmente lançar. não vai chegar a tempo, né? Ele comentou. Já tá Wagner, se você tiver aí, tentando. já É. dá o oi aqui. Mas o Wagner é o Wagner, né? O Wagner sempre conhece alguém que conhece alguém, né? Então, Pois de é, de repente repente, vai que rola. ele De dá uma repente rola. adiantada, É. né? Tem uma outra antologia também que eu estou participando, que o lançamento vai ser aqui em Friburgo, no dia 21. Então, eu fico na Bienal, depois eu vou para Miguel Pereira, onde talvez eu faça essa participação no Centro Cultural lá. Mas no dia 21, que é o dia que eu já chego direto para o lançamento da outra antologia que eu estou participando, que eu estou participando com um conto, né? Ela tem vários gêneros, eu estou no gênero conto e o tema é tempo, né? E nessa antologia, sem dar spoiler, a única coisa que eu posso falar é que o meu conto ele provoca uma mudança de paradigma Oba, na questão do adoro isso. tempo, na questão do tempo. E Gostei. isso é uma coisa que eu fazia muito com os meus alunos em sala de aula. Eu gostava de propor sempre mudanças de paradigma, porque O você muda Thomas a Kuhn, forma de ser, né, as sociólogo coisas. Thomas Kuhn, que criou, inclusive, sou apaixonada pela teoria do paradigma, porque ela explica muita coisa, né? Sim, São muitas questões que são passadas inconscientemente, reproduzidas inconscientemente, até que alguém, na verdade, mude isso, né? sim, Algum exatamente. corajoso, É né? isso. Opa, a Beth também está participando da Verdade, antologia. Beth. Ai, Beth, você vai também? Ai, gente, diga lá para nós. A Natasha já criou o grupo do Vinho Meio Fio. A gente vai fazer algumas adaptações do nosso encontro. Depois a gente vai contar para vocês. É porque proibiram o álcool lá dentro. Não, mas aí o meio-fio é do lado de fora, é um outro meio-fio. A gente só tem que É, localizar bem. Que meio-fio é esse? pois é, pois é. Diga, Natasha. Natasha quer falar alguma coisa? É isso mesmo, né? A gente está animada, ansiosa, né, para estar lá, sentir aquela atmosfera. A gente tem acompanhado a distância, né? Então, assim, a gente vai se preparando, né? Tava É, descansando hoje depois do almoço, ansiedade. meu coração começou a eu já, calma, gente, calma, que isso, né? Senão me dá um treco aqui, eu nem... porque, Pois enfim, pensando nas possibilidades, né? Mas eu acredito que vai ser bom. Está sendo para quem foi, para quem vai, né? Eu acho que são experiências que precisam ser vivenciadas, né? Para poder dizer se valeu a pena, se não valeu. Mas, enfim, faça uma camiseta, então, da capa do seu livro, que eu também vou levar as Eu minhas vou dar a camisetas, né? camiseta dela. Que eu sou dessa, eu sou parceira, né, sei se gente? vai dar Se é tempo, para cara, que eu vender, é vou para na vender. eu vou na quinta, eu acho que não vai dar tempo. Mas é Ah, aquilo, gente. Vai dar A gente tudo vai estar certo. lá, vai ser uma festa, Vai. Vai dar não tudo tem certo. erro. E o network vai tá rolando aí, tá? Bombando, bombando.
Gente, eu falo, você tem boca, sabe falar? Pronto. É o que Pronto. precisa. É É como eu isso. falava para os meus alunos. Uhum, pronto, falei. Exatamente. Ó, o Marcos está aqui falando que vai no encontro. Vamos rapidamente só reproduzir aqui o que, que a galera tá dizendo. Tem muita gente falando muita coisa. Vamos lá. Eita, lasqueira. Eu não vou saber falar seu nome, hein? Will... Alguma coisa Stories. Isso É o aí, Olinto, Ariel. o Olinto. É top. De tempo em... De tempo ao tempo, para não ficar sem tempo. Olinto Pires aqui, by tempo, sempre abraço e sucesso a vocês. Ô, querido, sucesso para ti também, um caminho de muita luz aí, gente. Vamos lá. Imperdoável está aqui falando Simone Linda, Beth Poetisa aqui, tá falando que vai participar também dessa antologia. Ele está desejando mais uma vez sucesso. A Daiane está aqui. É isso aí, Ricardo Furlão. Uau! A Katia Pino contribuindo, né, com as informações que você trouxe. Ah, Ela falou que elas eram chamadas de polacas, inclusive, né? sim. Inclusive, a razão por que está bem dentro do escopo do livro. Porque eu exploro exatamente de onde vem, como era, por que polacas e tudo mais, e como era quando chegavam aqui, mas sem romantizar nada. É bem soco no baço mesmo, gente. Adoro, adoro. Vamos ver o que mais. Ó, a Katia Pino está falando que você fez uma constelação familiar literária. Olha isso. É, pode crer. Verdade, ó. A Anne Cássia passou por aqui dando muito boa noite, querida. Fafá Cajueiro falou que você é uma educadora apaixonada. O Fafá José, Grande, professora de português das olha minhas aí, filhas. olha aí. Gente boa, professora de português é gente boa, vocês sabem disso, né? Ó, José Cícero aqui dizendo boa noite, senhoras lindas, mulheres arretadas e felizes. Lindas, mais uma vez, ele acentuou lindas. Muito obrigada, José Cícero. Que a gente sabe que a beleza ela está em tudo, nos atos, né, no nosso olhar, na nossa forma de falar e tudo mais, nosso intelecto. É isso aí, José Cícero. Bom, Fafá Juqueira está desejando sucesso. O que mais? Daí a gente está dizendo aqui, quanto orgulho por ter essa mulher na equipe do Literato Dente de Leão. Ah, Olha querida. aí, que Honra delícia. minha. Olha quanta gente passou por aqui. A Fafá está dizendo, duas foram minhas alunas, meninas talentosas. Minhas duas filhas mais velhas foram alunas Tá dela. fazendo essa remissão, então. Kátia É. Pino, eu tinha dificuldades, mas gostava de ir para a escola, justamente porque amava aprender, conhecer. Olha que Ah, bacana. Kátia, eu era aquelas alunas que mesmo em tempo de chuva e frio eu ia, sabe por quê? Porque eu sabia que eu ia ter o professor quase só para mim. Aí eu ia poder fazer perguntas, ia poder tirar minhas dúvidas, ia poder fazer tudo que eu queria, assim, sabe? Eu tinha essa impressão. Eu não ia ter os colegas, aí eu ia. Minha mãe falava, menina, mas tá caindo toró lá fora, nem seu professor vai lá. Eu falei, vai sim. ai, Ai, que humilda passou por aqui também. Katia Pino tá falando que a Natasha vai descobrir as pistas quando ela colocou ali o chapéu. A Daiane tá falando, não, Simone, cada vez que alguém diz que gosta de Indiana Jones, morre um arqueólogo. não, Indiana Jones é o que atiça a curiosidade. Aí depois vai ver como é que é a história, a arqueologia na verdade, É né? verdade. Aí tem gente que cobrou o seu chapéu, né? A Eliane, eu acho que é Heiber ou Riber, tá aqui cobrando o É, seu chapéu. Cadê o chapéu? Deixa eu ver quem mais. Bom, essa aqui da Katia Pino a gente já falou. O pessoal tudo falando letra U, letra U, letra U. Falando lindo do seu livro, desejando, né, falando, né, te parabenizando, na verdade. Gente, passou muita gente aqui, ó. A Katia Pino falou que ela também usa essa estratégia que enquanto lê, ela puxa a seta. Olha aí, olha aí. é tudo, né? Muito bom. O Desvendando Epilepsia, o problema do Google, Chat, GPT, não coloca suas próprias palavras, né? Eu acredito. A inteligência artificial, na verdade,
quando se refere a texto, ela reproduz aquilo que já existe, né? Que alguém já produziu, já escreveu. Aí ele está dizendo, deixa eu ver, tá, essa parte a gente já leu, coleção Vagalume também, o pessoal achando muito interessante. O Marco já tinha perguntado sobre como adquirir o exemplar. O Marcos aqui, quem você acha que vai encontrar os mistérios do seu livro, Simone? Stephanie ou Natasha? Pois Ó, então, a Natasha já foi pela lógica do U, eu já fui pela lógica da letra que antecedia a última palavra do alfabeto. Olha aí, olha aí. A pois Daiane... então, Ah, eu quero fazer esse desafio. ah, Quando vocês estiverem com o livro na mão, vocês duas, eu quero saber quem vai decifrar quem escreveu a chave do enigma e por quê. Quero saber quem conseguir primeiro vai fazer uma postagem, mas não vai dizer qual é, não, tá? Não pode. gente. Ô, Simone, sabe o que eu tô aqui pensando, matando a minha cabeça? Você podia ajudar nisso, né? A gente podia criar games rápidos entre os escritores na Aham. Bienal, sabe? Gravar vídeos curtos de games. É sério, gente. Eu não vejo o povo fazer essas coisas pra mexer mesmo. Aí, Simone, hashtag Olha, fica a dica. vai ter Sério. uma feira literária aqui em Friburgo e a minha ideia é essa, é gamificar a feira literária. Bora. Não sei se vai rolar, vamos ver. Mas eu acho que ficaria muito dinâmico, muito legal. Vamos pensar em joguinhos assim para falar com os escritores? Eu acho que vai ser demais, gente. Eu tô aqui com 1000 ideias. Show. Ó, o Marcos dizendo hashtag Simone professora favorita. Deixa eu ver, Tânia Mato Grosso dando boa noite. Simone é super focada, o Marcos está dizendo. Wagner está dizendo que delícia. A Beth Poetisa tá aqui, boa noite, garotas. Vinho, eu não tô com vinho, Beth, mas é segredo nosso aqui, né? Pode ser prosa, verso e bebida misteriosa, né? Vamos ver. Estamos falando de enigma, né? Que não comprou na farmácia. Certeza que não comprou na... Como é que é? A sua bebida misteriosa não foi comprada na farmácia, né, amiga? Não, imagina. Ai, Que mistério, mistério. Nós somos cheios de enigmas aí. Parabéns, Simone, Wagner, arte cheia de pistas, o Marcos. Marcos está aqui, parabéns por realizar seu sonho, Simone. Verdade, verdade. E é isso, olha quanta gente. Nossa, teve algumas pessoas não puderam acompanhar até o final, mas passaram por aqui e deixaram o seu recado. Adoro isso. Ou então que vão ver depois e deixam um recado, sabe? Amo isso, amo isso. Ó, o Roquinho chegou. Demorei, mas cheguei. Ô, Roquinho querido. Saudade de ti. Então tá, Simone, é isso, artigo. Artigo da Simone, do Literado Dente de Leão, a gente vai trazer dedinho de prosa amanhã. Por quê? Porque sim, né? Acabamos de decidir aqui. É isso. E tá tudo certo, né, Simone? Tá tudo Mulher de Deus. certíssimo. Eu queria fazer aquele ping-pong de pergunta contigo, mas o avançar da hora já tá que tá. Então eu vou fazer esse ping-pong contigo, que era da entrevista lá no Ao Vivaço, no nosso momento lá. Guria, Tá. a gente tá chique. A gente tem 2 lapelas que vão ficar ligadas a um aparelho só, menina. Então dá pra gente pôr lapela em todo mundo e fazer aquela algazarra só. Eu tô... Gente... Vocês vão andar com uma câmerazinha assim? Sim, com lapela e tudo. Você acha que a gente é pouca porcaria? Não. Gente, que máximo! Estamos cheias de... Oi? Pode falar. Sensacional, sensacional. Estamos com muitas expectativas. Eu só fiquei mandando mensagem para Natasha. Ai, Natasha, eu comprei as lapelas. Ai, Natasha. Parece criança, né? Mas assim, a ansiedade é imensa. Acho que principalmente de ter contato com aquelas pessoas que a gente só vê à distância. Eu acho Pois que... é, tô assim contando as horas. Exato. Mas é isso, o pessoal tá indo. O Marcos tá falando, tenho que ir. Beijo da múmia para vocês. Ok, beijo da múmia. Marcos, eu te desafio a estar de múmia. Na quinta-feira que Simone vai ser o primeiro dia da Simone.
primeiro dia da Simone na Bienal, eu desafio você Não, a o estar primeiro aqui dia de... vai ser na sexta. Eu vou chegar na Ah, quinta, você mas não eu vai só. estar quinta. Então, Marcos, Não, sexta. sexta-feira, você de Desafio. Múmia na Bienal. Ó, a Kátia tá falando que acha que eu vou em Sampa. Isso aí, Kátia. Meu sonho dourado. Meu sonho dourado é conhecer Kátia Pino e fazer assim uma livezinha. Você sabe, né? Na Baía de Paquetá. Sim. Guria, nossa, meu sonhozinho dourado. Qualquer dia vai acontecer. Mas é isso, Natasha. É isso, né? Eu acho que a gente ficaria muito mais tempo aqui, na verdade, mas é isso que dá o gostinho de quero mais, né? Dizer, Simone, a gente está muito feliz que você está com seu livro, que você veio trabalhando, né, nele com todo amor, com todo carinho, e o resultado é esse, é um trabalho fantástico, que vai contribuir com muitas e muitas pessoas. Tá joia? Tá ótimo. Eu tenho só a agradecer a vocês, gente. Vocês me acolheram assim quando tudo era mato. Não é, Stephanie? Quando É, tudo era mato, vocês me é isso acolheram, aí. pegaram na mãozinha, ninguém larga a mão de ninguém. Poxa, o trabalho de vocês é muito lindo, é feito com muito amor, com muita importância, né, para a nossa realidade literária. É assim, só agradecer mesmo, tá? E tô doida para conhecer vocês pessoalmente, dar um abraço e um beijo em vocês duas Você lá. vai ver Com que a certeza, você Stephanie é vai. E desse aí, tamanho. Você vai ver que a Natasha é o girafão. Olha o bullying! Olha o bullying! e aí Mentira, eu vou de só salto. reiterando, vai de salto, né? Vou nada, como Aqui vou dar só, pernada de só salto? Não dá, não dá, porque você não vai aguentar andar com não salto. dá. Só reiterando para quem ficou até o final, se quiserem dar uma olhadinha lá no site, eu fiz com muito carinho, estou muito feliz com ele, tá? Com todas as informações lá, tem os comentários de quem escreveu para o meu livro, né? E tem uma coisa que eu não comentei, gente. O prefácio do livro é do Roger Mello, um Oh. querido, um querido, Fala maravilhoso. rapidinho. Quem que é Roger Mello? Fala rapidinho. Roger Mello, ele é ganhador de prêmio Jabuti, de Hans Christian Andersen, que é um prêmio internacional. Tá com uma exposição num museu nos Estados Unidos só sobre as obras dele. O cara é Fantástico. simplesmente maravilhoso. Ele é escritor e ilustrador. As ilustrações dele são um sonho. As histórias são lindíssimas, ou seja, e ele é um querido, fez o prefácio do meu livro. Quem A Mulher, introdução é Ó, gente, a historiadora. é um livro de peso. A introdução é de uma historiadora, mestra em história lá do Paraná, da Universidade do Paraná. Então ele está muito redondinho, está muito lindo, com muita ajuda. O ilustrador maravilhoso, que é o Leandro Oliveira, foi ex-aluno, é ex-aluno meu. Então eu fui juntando pecinhas colecionadas ao longo do tempo. O layout das ilustrações, as primeiras ilustrações, foi de um Tuverdinho, de um colunista meu, do Marcelo Camilo. Ou seja, pedacinho por pedacinho, fez uma obra com muito carinho e muito bonitinha. Muito, muito legal, gente. Tá bom? Aí vocês vão lá no site simonemmmlopes.com, vocês vão ter os detalhes, Tem a bio né? dela, gente. Clica na bio dela, tem um linkzinho. Eu vou repostar essa live. Eu vou repostar amanhã essa live nos stories, tá? Que hoje ela vai estar no feed normalzinha. Mas eu vou repostar amanhã, lá pelas 9, que é o horário que tem mais gente, né? E eu vou jogar o link, tá, Simone? Que vai ser perfeito. Porque a galera vendo já clica lá, que já mata a curiosidade do curioso, não resolve tudo. Você vai Resolve tudo. disponibilizar por meio digital também ou não? Só físico? Não, para meio digital, você só pode ter uma página por vez. E é aquilo que eu mostrei para vocês, o livro ele funciona em páginas É duplas, verdade. né? São páginas duplas, então não dá para mostrar isso aqui numa página só, É, ou é essa, fato. né? Uhum. Perfeito. Ai, que linda, Simone!
Gente. Ah, e é isso, meu povo. Agradecer muito a Simone que passou por aqui. Simone é uma querida. Simone é uma pessoa que, desde a primeira vez que ela apareceu numa live nossa, assim como, né, assistindo mesmo nos comentários, foi uma pessoa que sempre chamou atenção. Muito, muito mesmo. Que a gente, ela nos cativou assim de uma forma que vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. Ela sempre com as perguntas inteligentíssimas, sempre contribuindo muitíssimo com o nosso trabalho, sempre valorizando muito o nosso trabalho, até quando nem a gente estava acreditando, ela Ah, acreditava. Então claro. é isso. Mônica é uma parceira aqui do Prosa Verso e Vinho, sempre muito bem-vinda, mulher. E vocês só tiveram um Jura? gostinho. Só tiveram um gostinho da tamanha inteligência que tem, né? Dos fios ali, o tempo todo aí, tchá, tchá, na cabecinha dessa mulher. Inclusive, eu quero depois, de repente, fica conteúdo aí pra ti, ou a gente faz uma live sobre. Acho que a gente podia falar qualquer dia. Talvez seja até a nossa live futura, Natasha, de um assunto importante pra gente falar, que nós estamos agora organizando algumas lives com assuntos, né? Que fazem parte do dia a dia do escritor. E talvez a gente falar sobre as questões emocionais de um escritor, o durante, sabe? O durante a Aham. escrita. Eu acho que é muito válido a gente É falar assim, sobre, né? as dúvidas, Com toda os certeza. receios. Isso, com certeza. Tá bem? Simone, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que nos assistiu até agora, a você que passou por aqui e a você que tá agora assistindo a gente aí, passou no feed, ficou curioso e tá assistindo. Saibam todos que a live ela vai ficar salva aqui no Instagram, vai para o YouTube e também para o Spotify. E é isso, minha gente. Começando a semana delícia, ansiosíssimas, porque a gente vai conhecer a Simone pessoalmente. Eu não vejo a hora. E é isso. Beijo grande, Show, meu povo. E amanhã tem Simone Dedinho de Prosa. Ô, Simone, você show. se prepara que a gente pode te chamar do nada e colocar você aí na câmera, hein? Só Comigo, comigo. beijo grande. E até Beijo. Tchau, mais. gente.